Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. O cidadão se dirigiu à autoridade e perguntou: por que não se fez nada antes? Nessa pergunta foi empregado o pronome se com o mesmo valor morfossintático que ocorre na seguinte frase. Primeiro ponto, o que é valor morfossintático? Valor morfossintático é aquele que leva em conta tanto a morfologia quanto a sintaxe. Vamos analisar as alternativas. Em todas as alternativas, nós temos o porquê separado sem acento. Uma particularidade desse porquê é o quê? Quando ele ocorre, eu tenho a preposição por e o pronome interrogativo ou indefinido que. E nessa substituição, eu posso pegar esse segmento porquê, essa locução adverbial interrogativa, e substituir por qual motivo. Em todas as opções. Por qual motivo não se pensou nisso? Por qual motivo não se falou nele? Por qual motivo não se acreditou nela? Por qual motivo não se esteve no local? E por qual motivo não se contratou ninguém antes? É uma particularidade do porquê. Não é o objeto da questão, né? Mas é interessante mencionar. Se atentando ao que a questão pede, ele quer a função do se. Vamos analisar a função do se no primeiro exemplo. Na letra A nós temos: por que não se pensou nisso antes? Aí temos um caso interessante. Primeiro ponto para analisar a função do se é o quê? Analisar a predicação ou a transitividade verbal do verbo quando há esse se. Eu tenho o verbo pensar. O verbo pensar é tradicionalmente o quê? Transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que exige um complemento que regido por preposição, que tem uma preposição para estabelecer sentido. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Quando eu tenho não se pensou nisso, eu tenho nisso, que é o quê? A contração da preposição em com o pronome demonstrativo, isso, resulta nisso, dessa contração. Dito isso, qual a classificação do se nesse contexto? Muito simples. O se ele é nada mais, nada menos do que um índice de determinação do sujeito ou pronome que indetermina o sujeito. E quando ele ocorre? Quando eu tenho no período um sujeito indeterminado. Veja aqui, o sujeito indeterminado ele aparece em duas circunstâncias específicas. A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhum antecedente relativo. E a outra é o quê? Na terceira pessoa do singular, seguido do se, que é o índice de determinação do sujeito. Só que isso ocorre em circunstâncias específicas. Por quê? Porque a predicação ou transitividade verbal é restrita. Isso só ocorre com verbos intransitivos, de ligação ou transitivos indiretos. Ocorre só com essas três possibilidades. Dentro dessas três possibilidades, nós temos um verbo transitivo indireto, né? Então, qual a classificação desse se no contexto? É um índice de determinação do sujeito. Um bizu ou uma dica que eu dou é substituir esse se por alguém ou ninguém. Substituindo no contexto. Por que alguém não pensou nisso antes? Por que ninguém não pensou nisso antes? Quando você faz essa substituição do se por alguém ou ninguém, você tem essa ideia de quê? De indeterminação. Quando você tem essa estrutura de sujeito indeterminado. Então, na letra A, nós temos o quê? O se como índice de determinação do sujeito. O que a questão propõe? Que tem o mesmo valor do primeiro se. Analisando o primeiro se, nós temos por que não se fez nada antes. Agora, analisando a predicação do verbo fazer. Quem faz, faz algo, né? É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, já muda todo o paradigma de análise. Por quê? Porque nessa estrutura do sujeito indeterminado, eu não tenho verbo transitivo direto. Na verdade, eu tenho, só que numa construção muito específica com objeto direto preposicionado, que não é o que ocorre aqui. Então, se esse se do segmento inicial não é índice de determinação do sujeito, qual a classificação? Muito simples, é um pronome apassivador. E o que é pronome apassivador? Pronome apassivador é o elemento que indica que o período está na voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Como eu identifico? Muito simples, eu tento transpor o período para a voz passiva analítica, que ela é formada pelo verbo ser mais particípio do verbo principal, e quando eu consigo fazer essa transposição, eu identifico o valor desse se como pronome apassivador. Invertendo a estrutura fica: por que não se faz nada antes? Porque nada foi feito antes.
Então, o que eu tenho aí no período? Eu tenho uma voz passiva analítica. Então, eu tenho que procurar nas opções o se pronome passivador, né? Já eliminamos a letra A. Vamos analisar a letra B. Na letra B, eu tenho o mesmo caso da letra A, né? Eu tenho falou nele, falar em algo ou em alguém. Quando eu tenho falou nele, eu tenho falar sobre alguém, falar de alguém, falar em alguém. Então eu tenho o quê? Quando eu digo falou nele, eu percebo que eu tenho o quê? Eu tenho esse em aí, é a preposição, não é? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto mais o se, e eu não tenho um sujeito identificável, eu tenho o quê? Um sujeito indeterminado. Então, essa estrutura tem a mesma classificação da letra A, né? Analisando as letras C e D, percebemos a mesma coisa, né? Acreditar em algo, estar em algum lugar. Então, as letras A, B, C e D contêm o quê? O se como índice de determinação do sujeito, que caracteriza um sujeito indeterminado. Resta então a letra E como gabarito. Então, façamos o que eu propus antes, que é inverter a estrutura. Por que não se contratou ninguém antes? Primeiro ponto, analisar a predicação ou transitividade do verbo contratar. Quem contrata, contrata alguém ou algo, né? Pode-se contratar um serviço. Então, eu não posso dizer, por que não se contratou ninguém antes? Porque ninguém antes foi contratado, eu consigo fazer essa inversão de estrutura. E se eu consigo fazer essa inversão de estrutura, o que acontece? Simples, eu tenho um se pronome passivador, o período está na voz passiva sintética ou pronominal, e eu tenho o quê? Um sujeito passivo posposto. Ponto. Então, já temos o gabarito da questão, que é o quê? Letra E, né? Temos um verbo transitivo direto, o se como pronome passivador, que é a mesma estrutura que do segmento inicial. Por que não se fez nada antes? Porque nada foi feito antes. Então, já temos o gabarito, que é a letra E. Lembrando que o se, como índice de determinação do sujeito, ele ocorre com verbos transitivos indiretos, verbos de ligação ou verbos intransitivos, ou, raramente, verbos transitivos diretos com objeto direto preposicionado. Mas essa construção ela quase não aparece. O que mais aparece em provas é intransitivo, transitivo indireto e de ligação. E a voz passiva sintética ou pronominal tem o se como pronome passivador e a predicação verbal também é restrita, né? Eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que também é chamado de transitivo direto e indireto. Nesse tipo de questão, sempre analisa a predicação verbal ou a sua regência, né? Gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.